Fala, fiel, o Timão tá na final do Campeonato Paulista e vamos falar sobre a vitória contra o Santos. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Estamos começando. O Timão é finalista do Campeonato Paulista, o primeiro, aliás. Espera agora por Palmeiras ou São Paulo. Depois da análise do Chico, tem o debate da ESPN projetando a decisão na Libertadores, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Hoje aqui, pra gente falar desse Corinthians finalista, o Ramon que mudou o time com o Ranieri, sacando o Breno Bidon. Vocês sabem, né? Eu sou muito fã do Breno Bidon e logo que eu vi a escalação eu fiquei pistola, assim, eu não gostei muito, porque eu falei, pô, tem que sobrar sempre pro menino, né? Sempre acaba sobrando pro garoto. E eu acho, já falei para vocês, que naquele jogo em que ele acabou indo mal, ele foi muito prejudicado pelo sistema. Mas depois, olhando a formatação em campo, eu entendi o que aconteceu. O Ranieri foi o trunfo do Ramon no jogo. Não exatamente pelo Ranieri em si, mas pelo que o Ranieri representa e o que ele entrega. Então, daqui a pouco, né? Pode ser pelo Ranieri, sim. Mas eu digo assim, a entrada do Ranieri, ela facilitou algumas coisas. De novo, o Corinthians teve problema na bola aérea defensiva. De novo, enfrentou alguns problemas que não pode. Mas, assim, vamos lá, né? O Corinthians foi dominante praticamente o jogo inteiro. Se o Neymar estivesse 100%, não sei o que poderia ter acontecido. É um jogador da jogada individual, do diferente e tal. Agora, o Corinthians foi muito superior, muito superior. Vocês lembram, assim, de alguns milagres do Hugo, alguma pressão que o Santos tenha promovido? Toma um gol como sempre toma, né? Depois até ajustou no segundo tempo, e eu vou falar sobre isso, porque, pô, o Corinthians é impressionante, né, cara? O jogo controlado e tal, daqui a pouco, pum, bola aérea, sempre o problema, né? Numa falha de posicionamento ali do Félix Torres e o Martínez, né, que é um baixinho, mas a questão ali, eu já falei para vocês, não é individual. Não é individual. A gente vai cobrar do Gustavo Henrique, que tem 2 metros de altura, a gente vai cobrar do Félix Torres, a gente vai cobrar do André Ramalho, a gente vai cobrar do José Martínez, que estava na cobertura ali com o Tiquinho Soares. Todo mundo vaza na defesa do Corinthians. Então isso é sistema, né, gente? Isso é sistema. Não é treinado isso? Isso tem que ser treinado. No segundo tempo melhora justamente porque o Ranieri baixa. O Ranieri é um cara híbrido, né? Ele é um cara que funciona de primeiro volante, mas no segundo tempo, como era natural, o Santos propor um pouco mais o jogo, buscar mais o ataque e tal. O jogo único ele tem disso, né? Ele permite com que o adversário, mesmo com o empate, ele não fique lá atrás. Porque não adianta, né? Você vai se submeter a ir para pênaltis, você vai se submeter ao que o jogo pode oferecer. O que acontece? Eu vou para cima aqui porque eu vou tentar resolver nos 90, senão eu tô morto, senão eu tô fora. E aí o Santos vai um pouco para cima ali e tal, e o Corinthians cria um bloqueio à frente da sua defesa, dentro da área, basicamente, né, com a chegada do Ranieri, uma linha de 5, em que o Santos não conseguia entrar, não conseguia, muitas vezes em arremates que explodiam na defesa, porque tinha um muro, muito por conta da presença do Ranieri. E aí, o Ranieri baixado, né, para essa linha de 5, para um terceiro zagueiro, o Martínez faz essa função de se desdobrar ali, porque ele tem pulmão para isso, né? Diria um amigo meu que ele tem até 2 pulmões, né? Corre tanto que parece que tem 2 pulmões. Todos temos 2, né? Mas o do Martínez parece um pouco mais, né? Com um pouco mais de fôlego. E aí o que eu estava falando na escalação inicial, o que ele faz? Ele joga o Carrilho lá para a esquerda. Na verdade, o Carrilho, ele também é um ponto central desse Corinthians do Ramon, porque ele é meio que o elo. Se vocês perceberem o Carrilho, ele é o cara que começa praticamente a construção da jogada. A partir da bola sair dos pés do Ranieri ou do próprio Martínez, eles sempre procuram o Carrilho. E assim, teoricamente, num desenho inicial, o Carrilho está lá pelo lado esquerdo, no vértice do losango. No lado direito, ele coloca o Martínez, que vem jogando bem nessa função, que é um cara que ataca o espaço combinado com o Mateuzinho, muitas vezes aparece como ponta. Só que ele volta também por dentro ali para poder fazer a marcação e a recomposição, já que o Escobar sobe muito, né? O lateral esquerdo do Santos. E o Guilherme também cai por aquele lado. Então você precisa fazer uma dobra ali. E aí você tem uma dobra de volantes.
Você tem o Ranieri, né? E aí você tem o Martínez por aquele lado e com o Mateuzinho também você tem uma triangulação ali defensiva. Do lado do esquerdo do Carrilho, o Carrilho ele não fica só do lado esquerdo. Ele vem buscar o jogo, ele pega e carimba a bola no círculo central, ele começa a construção girando a bola pelo lado direito, ele enxerga o Garro muitas vezes. Então o Carrilho é esse cara que normalmente atua pelo lado direito com o Bidon do lado esquerdo. Por isso que eu entendi a ideia do Ramon de fixar o Ranieri ali como primeiro homem para poder baixá-lo para a primeira função, com o Martínez na direita e o Carrilho na esquerda, e o Garro na ponta do losango, o Memphis e o Yuri lá na frente. Então esse foi o sistema tático do Corinthians e por isso a ausência do Breno Bidon, por entender que assim, com o Ranieri e Martínez, ele teria mais poder de marcação. Então, gente, eu preciso entender até porque deu certo, tá? Por mais que eu goste do Breno Bidon, por uma questão mais técnica, né, de que o Bidon tem mais a bola no pé, tem mais a construção, ele entrou no segundo tempo justamente para oferecer isso. Mas eu preciso entender que depois até porque ele não tinha o Martínez, né? Depois daquela peneira que foi o Corinthians na Libertadores diante do Barcelona, ele precisou dar uma fechada na casa, né? Gente, fosse um 2-0, eu ainda diria que o Corinthians está muito no páreo, muito no páreo. O 3 é que dificulta tudo. Porque assim, cara, porque o 2-0, um gol cedo, quando ele jogando em casa, um gol cedo já, você já volta pro jogo, entendeu? Agora, com 3, mesmo que você faça um gol cedo, você tem uma montanha para subir. E do outro lado tem um adversário que se mostrou muito competente, né? Tomou 4-0, inclusive, nesse final de semana do Del Valle, sem vários jogadores, né? Ficou com um a menos desde os 10 primeiros minutos. Mas, mano, o Del Valle meteu 4 nesse time aí, do Barcelona de Guayaquil, que meteu 3 no Corinthians, só pra vocês terem uma ideia. Então, assim, foi um jogo completamente fora do esquadro, fora do planejado, esse jogo de ida lá em Guayaquil. Só que não adianta nada, né? Tem 3 no lombo para reverter. Então é muito difícil, a gente vai projetar esse confronto aí também. Não adianta, o torcedor vai ter que acreditar e, como eu disse, especialmente os caras lá de dentro. A gente já viu reversões acontecerem, né? O próprio Liverpool com o Barcelona, o próprio Barcelona com o PSG. Tem histórias aí, né, no mundo da bola que contam essas viradas. E se o Corinthians conseguir uma virada dessas, meu amigo, aí o que eu vou dizer? Aí eu desisto, né? Eu falei, eu vou falar pro Ramon e pro Emiliano, eu falo, cara, vocês gostam de emoção, né? Só que aí é muito louco isso, gente. Dependendo do que acontecer na quarta-feira, o Corinthians tem 2 finais de Paulistão contra Palmeiras ou São Paulo. Só que um jogo entre os 2 da seleção, né? Então vai parar 2 semanas aí o campeonato. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. O Corinthians venceu o Santos e garantiu vaga na final do Paulistão. Chico Garcia analisou a atuação do time, destacando os pontos positivos e o que ainda precisa ser ajustado. Foi um jogo onde o Corinthians soube se impor e garantiu a vaga com autoridade, mas ainda tem pontos para evoluir antes da grande final. E não foi só isso, o Chico Garcia que analisou o jogo e o pessoal da ESPN também debateu a atuação do Timão e já projetou o jogo de quarta-feira. Classificado está na final do Campeonato Paulista, apesar de todas as turbulências em relação a Libertadores da América. No Campeonato Paulista, tudo caminhando como sempre. Corinthians vencendo, Corinthians vence clássico, Corinthians vai para a final e o Corinthians está lá agora esperando o vencedor do jogo de amanhã. Vai ter linha após jogo amanhã, Palmeiras e São Paulo. Vamos ver quem vai enfrentar o Timão nessa decisão do Campeonato Paulista. Sim, estamos aqui com o Paulo Calçade, com o professor Celso Zelt, com o Vitor Birner e com o Mário Marra para as melhores análises dessa classificação corintiana. Daqui a pouco a gente vai ouvir as coletivas também. Jogo que teve a ilustre ausência de Neymar, que ficou no banco o tempo todo com dores na coxa. E aí o Neymar, acho que pela primeira vez, desde que ele realmente chegou, teve condições ali de jogo, o Neymar não jogou sequer um segundinho de partida, justamente no Clássico. A gente vai falar sobre isso também. Professor Celso Zelt, não fosse a Libertadores, a vida do Corinthians estava uma maravilha, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Tudo, você falou assim, tudo como sempre e tal. Tem uma coisa que não é como sempre, né? O Corinthians volta a uma final de Campeonato Paulista depois de 5 anos. O Santos, mesmo sem o Neymar, taticamente ele conseguiu levar ao Corinthians problemas.
E aí, quando tem 10 contra 11, eu até paro de olhar os números. Porque aí passa a chegar muito fácil o Corinthians na área do Santos. Aí, até porque o Santos está perdendo o jogo, tem um jogador a menos. Ele vai ficar aberto. Então, a discussão sobre a dificuldade do Corinthians chegar, ela morre aí, porque ela vira uma facilidade em função do Santos. Quando o Santos está inteiro, o Santos marca alto, o Santos complica a transição do Corinthians. No início, a bola do Corinthians fica assim, pererecando no meio de campo, porque não consegue dominar e passar. Isso não acontecia com o Carrilho, não acontecia com o Martínez. No segundo tempo, ele inverte, né? Ele leva o Carrilho para o lado direito, estava na esquerda, o Martínez para a esquerda, melhora um pouquinho o Corinthians. Mas o Santos, com o Tassiano, com o Guilherme, com o Soteldo também, que variou na linha de 3, e com o Tiquinho, conseguiu, em vários momentos, barrar a transição do Corinthians. Isso, para mim, é uma vitória tática do momento do jogo. Faltou o quê? Faltou o brilho do craque. O brilho de um Garro, que fez um golaço. Exatamente. Exato. Do cara que decide. O Celso Lage falou uma coisa, é isso que mudou o jogo. A bola do Memphis, que é espetacular, para o Yuri Alberto, que é um grande definidor. Então, ali o Corinthians ganhou. Aí faltou isso para o Santos. E esse jogador estava no banco. Por uma série de questões. Os comentaristas da ESPN analisaram o desempenho do Corinthians, já projetaram esse duelo decisivo pela Libertadores e a importância do jogo. A torcida está confiante, mas sabemos que será preciso manter concentração total para conquistar esse título. E agora vamos à minha análise sobre esses temas e o que esperar do Corinthians nas próximas decisões. Fala, corintiana da gente fina, bora continuar aí esse pós-jogo do Timão. O Timão tá na final do Campeonato Paulista desde 2020, né? Timão não chegava na final do Campeonato Paulista e agora tá aí, de novo numa final. Vamos descobrir amanhã quem que vai ser o adversário. Um jogo que o Corinthians fez, eu acho que dá para tirar bastante aprendizado pro que a gente vai enfrentar na quarta-feira. Mas eu quero deixar para falar de quarta-feira, na terça-feira, na própria quarta-feira do pós-jogo. Porque eu acho que a gente tem que curtir a vibe, sim, do Timão indo pra final. E assim, né, dá para avaliar esse jogo, dá para fazer o copo meio cheio ou meio vazio, porque assim, o Corinthians ele fez o resultado que tinha que fazer dentro de casa, se classificando, indo para uma final, coisa que não fazia já há algum tempo, o que é uma vergonha para um time do tamanho do Corinthians, já está há tanto tempo sem participar da final do campeonato regional que ele faz parte. Bom, mas agora o Corinthians tem aí a chance de novo de conseguir conquistar um título paulista. Eu acho que tem muita chance, porque fez por onde nos pontos corridos do campeonato e conseguiu somar uma pontuação ao qual vai levar ele a decidir esse campeonato em casa, e isso muda tudo. Mas a gente já falava um pouquinho aqui dessa questão dessa muleta do Corinthians com a Arena, né? E o Corinthians fez um jogo onde ele podia ter feito um jogo bem tranquilo, fez um gol, o Santos não tinha atacado o Corinthians, e aí em 2 bolas o Santos... Uma levou muito perigo e teve escanteio e na sequência fez o gol. Depois a gente tem um belo gol do Garro, né? Participando, acho que muito bom para ele, né? Nessa volta, ele não tinha feito gol, acho, ainda nessa volta dele, depois da lesão e do começo de ano chato que ele teve. Então acho que muito importante a gente ter esse jogador retomando aí um pouco do seu brilho para poder jogar até o jogo de quarta-feira. Eu acho que essas coisas que são as importantes para o jogo de quarta, né? Porque o Corinthians está numa final, a gente não ia querer que o Corinthians fosse jogar essa decisão que ele vai ter contra o Barcelona de Guayaquil, que é um jogo extremamente complicado, não estando na final do Campeonato Paulista. Eu acho que estar na final do Campeonato Paulista eleva muito a possibilidade do Corinthians conseguir reverter um placar que nunca foi revertido nessa época de Libertadores, desde esse formato do jeito que é. Nunca um time que perdeu de 3 conseguiu fazer uma reversão, mas dessa vez é o Corinthians e ele tem todas as chances de fazer isso, e acho que o primeiro passo foi dado, que era se classificar para a final do Campeonato Paulista. A gente não esperava menos desse elenco, na verdade a gente espera mais desse elenco, né? O Memphis é aquilo, né? Ele não tem tido tanta participação quanto teve no final do ano passado, algumas questões de encaixe, o Corinthians tem pressionado pouco no ataque,
o ataque do Corinthians, que no final do ano passado pressionava bem, tomava bastante bolas, recuperava bolas para contra-atacar. Esse ano tem feito isso muito pouco, eu acho que isso tem feito muita diferença. Agora a gente tem duas situações, né? Uma é o Martínez, que tomou porrada de tudo quanto é lado, levantou um galo gigantesco no olho dele aqui, e ele também tomou aquela entrada no final do jogo, que levou até a expulsão do jogador do Santos. Então já estava vindo de lesão, né? Não tinha disputado a última partida. E aí a gente tem aí agora essa dúvida de novo do Martínez para quarta-feira. Eu espero muito mesmo que ele possa ter condições de jogar, porque ele ajuda muito no equilíbrio do jogo, na marcação. É um jogador que pilha o adversário. Hoje ele fez muito isso, dele, é do futebol dele, e eu acho isso muito bom. Ele deixa a equipe adversária desconfortável dentro de campo, ele sabe fazer isso bem, sabe a hora de cair, de segurar o jogo. No segundo tempo, quando o Santos estava atacando bastante o Corinthians, ele que foi lá, caiu, segurou o jogo, fez a coisa esfriar, então precisa ter um jogador desse. A gente teve aí também o Yuri, que tomou uma entrada muito feia, muito feia. Nem sei porque que o árbitro, o Candançan, né, teve que ir ao VAR para poder ver que ali era expulsão. Muito feia a entrada, deu para ver na hora que era para expulsão. Um carrinho desnecessário do jeito que foi ali na lateral do campo. Então, expulsão muito bem feita pelo Candançan, porém, podia ter feito isso na hora. E esse lance acabou levando o Yuri Alberto a sentir bastante. Ele chorou ali depois do lance. Eu tava vendo agora ele falando depois do jogo. E falando que tá bem, né? Mas não tem como ele saber se tá bem ou não. E que vai fazer os exames. Então amanhã, provavelmente... Amanhã, segunda, terça-feira, provavelmente na terça-feira, no vídeo de terça, as informações de terça, a gente deve ter já aí alguma previsão se esses dois jogadores vão estar disponíveis para o jogo de quarta-feira, e é extremamente importante que eles estejam disponíveis para o jogo de quarta. Me preocupa mais o Martínez do que o próprio Yuri. Eu acho que o Romero pode dar conta, ainda mais sendo na arena. Eu acho que o jogo chama muito o Romero dentro da arena, é fazedor de gols, então eu não me preocupa muito se o Yuri não tiver condição de jogo. Lógico, tomara que ele tenha, mas na questão do Martínez, aí sim, aí muda bastante na questão, como eu já falei para vocês, é um jogador que influencia o jogo de várias formas, não só com o futebol dele, mas também no anímico da equipe adversária, e isso é importantíssimo, ainda mais num jogo de Libertadores, que o Corinthians precisa reverter um placar gigantesco, que vai ser um jogo extremamente complicado. A fiel torcida de novo vai estar lá para apoiar, sempre bom falar, né? Que festa linda da fiel, muito bonito, então isso ajuda demais, e espero eu que o Corinthians consiga, acredito eu que o Corinthians vai passar na quarta-feira, num jogo extremamente complicado, onde o Corinthians vai ter que fazer de tudo para não tomar um gol no primeiro tempo, mas se conseguir sair do primeiro tempo com 1-0, oxalá uns 2-0 no primeiro tempo, aí sim o Corinthians tem realmente todas as condições. Como eu já falei aqui antes, do mesmo jeito que o time do Barcelona fez o gol lá dos 3 gols no estádio deles, a gente tem todas as condições de fazer isso no nosso estádio. Então acho que é mais ou menos por aí, galera. Feliz pra caramba que o Corinthians tá numa final de Campeonato Paulista de novo. A gente gosta, né? A gente gosta de Campeonato Paulista, a gente gosta de disputar esse campeonato, de estar na final. Então vai ser legal a gente ter aí esses 2 pós-jogos logo aí, ainda esse mês, né? Falando aí do Corinthians na final do Campeonato Paulista. Espero que terminando aí com um título pra gente poder comemorar, porque tá precisando, já tem um tempo que o Corinthians não ganha e tem todas as condições de ganhar. Mas é sempre bom lembrar, é quarta-feira. Então, o Corinthians precisa agora realmente esquecer. Legal, estamos na final, mas é só na outra semana. Agora tem esse jogo importantíssimo e o Corinthians não pode passar esse vexame de sair da Copa Libertadores desse jeito. Então, esperamos muito aí que o Corinthians agora esqueça o que aconteceu do Paulista, pegue sim os erros do jogo, porque teve alguns, e tente melhorá-los até quarta-feira, que esses jogadores, principalmente o Martínez, como eu falei, se recupere, porque ele é peça importante no time. O Carrilho também, que é peça importante, mas
já vem caindo fisicamente alguns jogos. A habilidade dele não diminuiu, mas a parte física dá para sentir que diminuiu nos últimos jogos. Até trouxe matérias aqui para vocês falando disso. Ele já fez mais jogos em 5 meses de Corinthians do que ele fez na última temporada inteira, em um ano, no time lá da Arábia. E um jogador que já tem uma idade mais avançada, já mudou de posição até para conseguir disputar melhor o jogo propriamente dito, né? Por causa da parte física, né? Soube bem se realocar dentro de campo, um jogador muito habilidoso. Considero aí um dos melhores, se não o melhor jogador tecnicamente falando do time. Ele também estava com o joelho lá, estava com bolsa de gelo no joelho, deu para perceber no meio da transmissão, mostrou ele com bolsa de gelo. Espero muito, ele já fez falta, e aí dá para entender, né? Como eu falei, eu já tinha avisado para vocês o motivo dele não estar em campo no último jogo. Eu nem reclamei, nem tinha como reclamar com o Ramon, porque só de olhar já dava para ver nos últimos jogos que o Carrilho tem caído muito fisicamente. E é aquilo, é um jogador que protege bem a bola, perde poucas bolas e tem perdido mais bolas, tem conseguido proteger menos bolas, se vocês prestarem atenção, porque a parte física dele tá pesando já. Realmente é um jogador que precisa de descanso, mas se possível que ele faça isso depois do jogo de quarta-feira, porque ele é uma peça importante para o time, para a condução de bola, para a gente conseguir passar na Liberta também, e aí ter lá no próximo final de semana, um final de semana show de bola, disputando o primeiro jogo da final lá na casa dos Porcola e depois jogando aí a fase de grupos da Libertadores. Pô, feliz pra caramba. Galera, agradecer de montão aí a todo mundo que tem participado, a todo mundo que tem mandado mensagem. Muito do que acontece hoje em dia no canal é por causa de vocês. Muita coisa que mudou. Hoje eu consigo entregar aí vídeos como eu imaginava já desde o começo do canal. E eu só consigo fazer isso por causa da ajuda de vocês aí sempre. Então é aquilo lá, um abração para todo mundo. Não deixa de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho para continuar ajudando aí nosso trabalho. Valeu! E comentário, larga nos comentários aí o que acharam do jogo. Jogo de quarta-feira, preocupação aí com os jogadores lesionados, e a gente vai trazer muita informação sobre isso tudo já a partir de amanhã para vocês. Beleza, galera? Eu acho que ainda vai sair até um vídeo de zona mista. Eu vou tentar, eu tenho que fazer vídeo pro meu outro canal também. Eu vou tentar fazer um vídeo de zona mista legal também para trazer aí a reação dos jogadores depois da partida pra gente também comentar um pouquinho. Não prometo, mas eu vou tentar, se der tudo certo, logo de manhã, lá para 6 horas da manhã, ele deve estar por aí. Beleza? Valeu, até já e vai Corinthians. Fiel, o Corinthians garantiu mais uma final e já tem um jogo decisivo pela Libertadores. Quero saber a opinião de vocês. O time está pronto para os desafios que vem por aí? Deixem seus comentários e se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Timão. Valeu, fiel, até o próximo vídeo e vai Corinthians.